Salve mulheres do planeta! Começa mais uma semana e, evidente, mais um Planeta Mulher. E essa semana nós temos realmente entrevistadas incríveis. Eu tenho hoje comigo duas pequenas portuguesas que sabe para onde foram? Lá para a Grécia, e estavam juntas com os refugiados da Síria. Fizeram uma linda figura e estão aqui conosco hoje no Planeta Mulher para contar toda essa história. Mas também nós vamos falar de outros assuntos. Nós vamos falar também sobre as dores, ou melhor, tratamentos para aquelas dores. Está começando o Planeta Mulher agora. Planeta Mulher começa agora e logo a primeira entrevista é mesmo muito interessante. Eu tenho duas entrevistadas que são enfermeiras e estiveram então nos campos de refugiados na Grécia. Eles estiveram com os refugiados da Síria. Tem uma experiência fantástica e é por isso que elas vieram aqui agora partilhar conosco. Eu tenho a Ania, que é a nossa Ania Almeida, e eu tenho então conosco a Carolina Valadão. Muito obrigada por estar aqui conosco e sabe que quando eu as conheci pela primeira vez, fiquei completamente encantada com a história de vocês, mas mais ainda com esses sorrisos que vocês trazem no rosto. Trazer esse sorriso tem um bocado a ver com a experiência que vocês passaram? Se calhar começamos ali pela Ania. Sem dúvida, eu e a Carolina, a gente até fala que torna-se um bocadinho chatas porque as nossas conversas é sempre em torno dessa experiência, então quando nós estamos juntas, a nossa conversa, o nosso tema de conversa é sempre o mesmo. Grécia, refugiados e as experiências que nós vivemos lá, porque sem dúvida foi uma mudança muito importante na nossa vida e no nosso percurso acadêmico. E no percurso acadêmico. Mas é engraçado até mais, porque quando a Ania me diz assim, quando nós nos encontramos, nós estamos sempre falando desse assunto, eu fico pensando, não foi a semana passada, nem o mês passado. Já tem quanto tempo? Foi há um ano? Já faz um ano. Já faz um ano. Na época vocês ainda eram estudantes, não é isso? Sim, estávamos no quarto ano. De enfermagem? Pronto. Como é que surgiu essa ideia para ir para um campo de refugiados sírios? Penso que isso, no início, mexeu um bocado com vocês ou vocês logo falaram, não, vamos encarar isso? Não, por acaso, nós iniciamos a nossa experiência no campo de refugiados quando estávamos a fazer Erasmus e antes de entrarmos para o voluntariado já tínhamos comentado que vocês gostavam da experiência? Na universidade onde estávamos, que nos recebeu, havia muitos cartazes e o que estava lá escrito não percebíamos, mas víamos que eram tinha fotografias de refugiados naquela transição entre Turquia e Grécia. E por acaso comentamos, olha, estamos na Grécia, pronto, é um país bastante próximo, provavelmente há aqui campos de refugiados, e até comentamos com o coordenador da universidade se ele tinha conhecimento de alguma organização ou de algum campo onde pudéssemos fazer voluntariado. Isto foi antes de sequer imaginar que algum dia vocês iriam estar lá. Comentamos, acho que foi nos primeiros dias. Sim. E como é que isso surgiu, Ania? Como é que você lembra do dia exato que deu aquele start e você falou assim, vou? Não, foi assim, nós estávamos numa guest house e a dona da guest house, nós estávamos a falar a respeito da crise dos refugiados, como a Carolina estava a referir, que tinha vários cartazes espalhados na universidade com várias fotografias de refugiados e dávamos um bocadinho a sensação de que aquilo era uma chamada de atenção à comunidade académica ali daquela universidade. E nós falamos acerca disso com a dona da guest house e ela diz, não, olha, aqui na guest house nós temos pessoas que estão a trabalhar nos campos de refugiados. E nós até, ficamos assim com a ideia de, olha Carolina, como é que a gente vai falar com elas? Será que a gente vai bater à porta? Será que a gente tem que encontrar com elas na rua? Mas a gente ainda sabe... Já tinha aquele bichinho, já tinha aquela vontade. Já estava com aquela vontade. Até que no dia 10 de outubro. 10 de outubro aconteceu... Nós não sabíamos disso, mas a zona onde nós estávamos, que era a Ionina, é uma zona em que acontece vários sismos. Ok. Então, naquela noite,
Estava eu e a Carolina no nosso quarto, nós estávamos a ver um filme, não sei o quê, de repente começamos a sentir que estava tudo a tremer. Ok, isto é um sismo. E nós, uma outra vizinha lá de baixo chamou-nos e disse, vamos todas para a rua. E nós, tudo bem, fomos para a rua e ficamos sentadas na rua e ao nosso lado estava a outra pessoa que morava na casa. E ela também era enfermeira, ela era dos Estados Unidos e ela tinha acabado de chegar de um outro campo de refugiados. Também na Grécia? Exatamente. Eu acho que ela tinha vindo do campos de refugiados das ilhas. Sim. E nós começamos a falar com ela que nós éramos estudantes de enfermagem e que nós tínhamos muito interesse em participar na vida do campo, tentar perceber, conhecer uma nova realidade. E ela, claro, olha, vou falar com a nossa coordenadora da nossa organização e nós combinamos assim uma espécie de uma conversa... Uma reunião, alguma coisa assim? Uma entrevista, uma conversa assim meio informal e vamos ver também qual é as vossas intenções, qual é os vossos objetivos. Qual era o nosso objetivo? Exatamente. Se eram sérias. Exatamente. E nós acabamos por falar com elas e também ela quis também perceber um bocadinho como é que seria a nossa postura. Nós também demos logo a entender que nós não estamos aqui como se estivéssemos no jardim zoológico, porque nós tínhamos muito essa ideia de que muitos voluntariados e muitas pessoas, chegou a acontecer, muitas pessoas passavam perto do campo dos refugiados, numa estrada que lá tinha, a olhar assim para dentro. Por curiosidade. Exatamente, era uma espécie... fotografias e fazer artigos. Exatamente, sem ter qualquer conhecimento daquela realidade. E foi assim, começamos com entrevistas, começamos com essa entrevista e depois passamos... Ou seja, saiu de um momento tão difícil que foi um sismo. E é incrível como nada é tudo ruim, né? Tudo tem seus dois lados, bons e ruins. Mas eu quero perguntar uma coisa para Carolina que me veio aqui à mente. Eu tenho uma teoria de que o terceirense é extremamente solidário. Isso tem a ver também com vocês serem aqui da Terceira? Afinal, aqui tem imensos eventos e situações em que de ajuda ao próximo. Vocês acham que isso também tem um bocado de ser terceirense ou não? Sim, tem um bocado a ver com a educação que nós receberam dos pais? Sim, mas acho que é de nós. Nós sempre nos interessamos por estes assuntos. Sempre falei com a Ania sobre este tipo de assuntos. Acho que... Vocês eram muito novas na época. Você tinha quantos anos na época? 23? 23, são muito novas. Às vezes não tem nem... A gente vê um monte... É claro que nós não podemos generalizar. Mas muitos nem sequer têm maturidade aos 23 anos. E você tinha 24? 24. Nesse momento, vocês foram pensando mais na vida profissional? Porque vocês sabem que de alguma forma isso ia influenciar? Ou não, eu quero mesmo ter essa experiência e quero contribuir de alguma forma para o mundo ou para quem está ali passando por uma situação menos boa? Sim, nós inicialmente, e até falamos disso com a coordenadora, que nós não íamos como enfermeiras. A nossa missão era providenciar conforto, íamos fazer tudo o que tivesse ao nosso alcance, não como... Como seres humanos, se calhar, Sim, sim, e acho que foi por aí. E o que vocês faziam lá? Pois é, assim, inicialmente nós ajudamos nas escolas. Os nossos primeiros dias dávamos apoio nas escolas, que tinham lá umas escolas assim... Só para as pessoas entenderem, quem está lá em casa, existe um campo de refugiado, onde nós temos ali vários contentores, não é isso? Sim, era as como se fosse uma pequena comunidade. Havia uma tenda assim mais recreativa, depois havia uma escola. Também foi improvisada, era uma espécie de uma tenda. E depois muitas pessoas têm a ideia que os refugiados estão todos em tendas e isso. Sim, inicialmente estavam em tendas. No entanto, à nossa chegada, eles já estavam naquilo que eles chamavam de ISO boxes, que era uns contentores que eram adaptados para a habitação. Por isso, já tinham mais algum conforto dentro daquilo que era possível. Ah, já percebi. Então aí vocês foram primeiro, inicialmente, ajudar essas crianças na escola. Davam apoio, ensinavam, ajudavam a... Era, principalmente mais no inglês, o contar 1, 2, 3, depois era os animais, as cores, o alfabeto, mais nesse sentido. E posteriormente, a própria organização tinha vários projetos e várias atividades desenvolvidas no campo. E um deles era o Mother Baby Area e o Infant Young Child Protection.
Infant Young Child Feeding Program, uma coisa assim, que basicamente e o Female Friendly Space, que era um espaço só dedicado às mulheres, e depois o Mother Baby Area era um espaço em que nós depois passamos a trabalhar já numa segunda fase? Exatamente, em que lá mulheres que estavam a amamentar, ou que estavam grávidas, ou que tinham filhos com menos de 2 anos, elas iam lá, passavam algum tempo, nós providenciávamos algum lanche, tendo em conta que a alimentação fornecida no campo era fornecida pelo Exército. Sim. E era uma alimentação um pouco pobre, porque é mesmo assim, nós ali... Limitada, né? Exatamente, e nós ali reforçávamos ali a dieta com mais alguma nutrição. E também fazíamos educação para a saúde, falávamos da questão da amamentação, dos métodos contraceptivos. Então eu acho que nesse momento a gente tem que parar, não é? Como é que era falar com mulheres, a maioria muçulmana, não é isso? Sim. Sobre métodos contraceptivos. Penso que não era uma coisa tão fácil. Era e não era, na minha opinião, porque na altura em que nós começamos a falar com elas sobre isso, já tínhamos ganho alguma confiança com elas, já foi... E com as famílias. E com as famílias, com os maridos. E os maridos, sim. Que é muito importante. Porque quem determina... É o mais importante. Exato, é um ambiente extremamente patriarcal, quem manda é o que ajudou também. Sim, em alguns casos nós... Mas também chegava uma altura que aquilo era tão natural, a nossa relação com elas era tão natural que nós esquecíamos desse fator importante de que nós não estávamos só a falar com as mulheres, nós estávamos a falar também com o marido, apesar de ele não estar ali presente fisicamente, nós sabíamos que aquela informação iria ser transmitida ao marido, que não é uma decisão que é tomada por elas apenas. Exatamente. Mas eu acho que se calhar muitas vezes a nossa preocupação mais era a questão da língua, porque o inglês delas nós muitas vezes comunicávamos era por palavras-chave em inglês. Era um desafio em todos os sentidos, né? E nós depois começamos a aprender algumas palavras em árabe, que agora já estão assim meio esquecidas, mas que nós apontávamos e dizíamos em árabe, elas diziam se queriam muito ou pouco, a nível estávamos a falar de comida ou assim. Mas eu acho que é também importante nós referirmos que tudo bem, é uma sociedade que o homem, sem dúvida, é quem manda, não é? Mas as sociedades do Médio Oriente, não vou dizer todas, mas grande parte delas, elas estão em transição, estão em evolução. Nós temos a ver agora o papel da mulher a ser visto de outra forma. E ali nós ficamos com a percepção, sim, existe ainda essa coisa do homem é que manda, mas também já temos ali, nós temos ali mulheres que eram professoras universitárias, jornalistas, médicas, muitas artistas, e nós começávamos a perceber que elas também tinham uma palavra, aquilo não se limitava, nós nem sequer preocupávamos se estávamos a falar se aquela formação ia chegar ao marido ou não, porque sabíamos que a última palavra seria delas. Por isso, de alguma forma isso se transformou, diz, Carolina. Eu ia só completar o que ela disse, que até tínhamos lá pais de jovens adolescentes que já compreendiam e já... Sim. Ele já dizia, ok, ela não quer usar o hijab, quer estudar, força. Hijab? Hijab, é o véu, sim. Força, eu apoio. O que for melhor para ela está bom para mim. Vocês acham também que uma pessoa que passa por uma experiência como essa, de guerra, faz com que percebe a vida também de uma forma diferente e esses detalhes também passam a não ser tão importante ou não? Completamente. A família da Solar. Era um casal que a Ania falou, que ele era comerciante. Sim. Eles tinham obviamente uma vida muito estável, com todos os luxos que provavelmente nós se calhar não conhecemos, não sei. E nós por acaso questionamos, e como é que é a adaptação a um campo de refugiados, a quem tinha um lar, quem tinha todo o conforto, agora vê-se num contentor, tem um aquecedor pequenino, tem uma frigideira para fazer o jantar para toda a família. E ele disse, mais ou menos por estas palavras, muito sinceramente o que me interessa é a segurança da minha família, o resto
Tudo já caiu, já não tem tanto valor, né? É muito importante referir aqui que muitos momentos como esse, nós estamos falando em contentores, mas são às vezes climas extremos, não é? Vocês comentaram aqui que tinha um dia que fazia quantos graus? Menos 12 graus, já não. Menos 12 graus. E nós estamos a falar de um pronto, Ioannina é uma cidade que fica no meio das montanhas e que tem um lago. A temperatura é lá, o clima é mesmo muito extremo. E nós estamos a falar de pessoas que esses contentores, nem sequer o aquecimento deles, ou seja, a eletricidade que eles tinham que roubá-la aos postes da luz. Ou seja, num clima daqueles, com crianças, nós tínhamos pais que, para dar banho aos filhos, eles não davam banho aos filhos porque o contentor onde eles tinham de dar banho ficava muito longe do contentor deles e era um risco muito grande levar uma criança no meio do frio para dar banho. Claro que sim. E a água nem era quente, muitas vezes a canalização era exterior e congelava e eles simplesmente ficavam sem água. Ponto. É uma situação mesmo caótica. E vocês estiveram lá, é impossível eu deixar essa entrevista continuar e não perguntar, e vamos começar ali com a Ania, o que mudou na sua vida? Eu sei que para a vida de muitas pessoas você contribuiu muito e mudou com certeza a vida de muita gente, mas a sua vida, o que mudou, Ania? É impossível definir em 18 minutos de entrevista, né? Mas vamos tentar. Eu acho que tudo. É vontade de querer fazer mais. Vontade de mostrar também um bocadinho de aquilo. Geograficamente, nós estamos muito distante desta realidade. Mesmo em Portugal continental, as pessoas estão distantes. Então, nós aqui não fazemos a mínima ideia do que é ser refugiado, do que é essa crise de refugiados que essa gente insiste em falar, mas que toda a vida existiu. Também dá a entender o que é a realidade dessas pessoas, que nem tudo o que se vê na televisão é verdade. E eu acho que para mim é a vontade de sentido de justiça, um bocadinho. Você acha que, de alguma forma, a sua experiência serviu também para você ser um modelo de alguma forma passar essa mensagem para as pessoas de que não vale a pena ter preconceito, não vale a pena julgar essas pessoas porque elas já passam mais do que a vida poderia dar para elas? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que pensar, o ser humano numa situação daquelas, na situação em que vimos o ser humano numa situação extremamente vulnerável, é capaz de tudo. O ser humano é capaz de tudo e nós não somos ninguém para julgar. Nós tínhamos conhecimento de algumas mulheres que acabavam-se por prostituir porque não tinham outra hipótese. O dinheiro não era suficiente, tinham filhos para alimentar e o desespero de uma mãe ao ver o filho a passar fome, o que é que eu faço? Eu não tenho outro meio senão o meu corpo. É uma questão de sobrevivência mesmo. É uma questão de sobrevivência incrível até onde o ser humano pode ir. O que mudou na sua vida, Carolina? É difícil descrever. Acho que a forma como, para já, abriu-me imensos horizontes e mostrou-me um lado também da área humanitária que eu desconhecia, que tinha interesse, não é? Sim. Mas tinha aquele interesse muito geral, nunca tinha passado pela experiência e adorei. E claro que... Eu e a Carolina, agora que conhecemos imensas pessoas. Querem sempre ser voluntário. A experiência para continuar, para fazer de novo? Sem dúvida. Eu falo por mim. Eu, por acaso, já tenho andado, dei uma vista de olhos em várias organizações de onde é que eu posso me voluntariar ou mesmo fazer disso a minha vida. Já agora formadas. Sim. Né? E o que é bom é que as pessoas que nós conhecemos lá, não só os refugiados, mas entramos em contacto com imensas pessoas de todo o mundo, imensos profissionais de todas as profissões e eles abriram-nos portas, deram-nos contactos de organizações, abriram-nos as portas das suas casas se quiséssemos é verdade, ficar lá. Para vocês é verdade que mesmo no caos existe bondade e generosidade? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Nós tínhamos, era engraçado porque depois do nosso dia de trabalho lá,
Nós, por exemplo, se tínhamos que passar pelos contentores, que eram as casas deles, e se eles nos viam a passar, anda cá, entra, vem tomar um chá connosco, ou então, não, hoje vocês ficam para jantar connosco. Eles, em pouco que eles tinham, eles faziam questão de partilhar connosco. Claro que depois... O que o coração sente nesse momento? Fogo de artifício. Não é? Eu e a Carolina, nós até ficávamos... Choca um bocadinho, até... Nós ficávamos, credo, Carolina, e como é que a gente vai sentar com essas pessoas? Eles têm tão pouco, como é que a gente vai, não é? Vocês chegaram a chorar em algum momento? Sim. Ai, muitas vezes. No dia que encerraram o campo, em que finalmente eles conseguiram tirar as pessoas do campo e passaram elas para os hotéis, foi até no dia 28 de dezembro. Ano novo. Eles conseguiram tirar as pessoas dos hotéis e meteram elas do campo de refugiados para os hotéis. E nós choramos porque nós sabemos, ok, eles vão para um lugar melhor, é que tem mais condições e tudo, mas de certa forma... A história está só começando, né? Exatamente, e nós também sabemos que... E agora? Como é que a gente vai ter notícias deles? Como é que vai estar? Como é que vai estar o filho? Como é que eles vão ser acompanhados? Exatamente. Como é que vai ser o acompanhamento feito a eles? E os filhos? Será que os filhos vão conseguir ir para a escola? Será que eles vão conseguir ter acesso de saúde? Como é que ficou aquela situação? Lembras-te, Carolina, daquela situação assim, que aquela pessoa, como é que vai ficar isso? Será que o médico de tal organização vai tomar conta desta situação? A gente também pensava um bocadinho nessa coisa que não é só tirar e tirar de um lado e pôr no outro. Exato. Tem que haver um acompanhamento. Exato. Minhas queridas, é impossível não falar com vocês e não ficar emocionada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por partilhar essa história e que vocês continuem essa vida de vocês dessa forma, com coisas lindas para fazer e de alguma forma contribuindo com o mundo melhor, porque é isso que nós queremos, um planeta mais rico, mais generoso, mais amoroso, e o Planeta Mulher está com as portas sempre abertas para vocês. Muito obrigada, Carolina e Ania. Obrigada. E até a próxima. A entrevista com a Carolina e com a Ania, infelizmente, acabou. Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre as dores, ou melhor, algumas soluções para as dores. Voltamos já já. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 70% da população sofre com dores lombares. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com Dulce Areia, sobre possíveis tratamentos relacionados às massagens. Isso mesmo, Dulce? Sim, isso mesmo. Esse é um assunto, assim, muito sério, porque imagina, praticamente toda a gente que vive com a gente tem em algum momento uma dorzinha aqui na coluna, uma dorzinha lombar. Você também já teve? Com certeza. O dia a dia, né, o estresse, as pessoas levam as pessoas a chegar a esse ponto. Nós estamos vivendo numa era, não é só aqui, em todos os países, as pessoas, além daquela tensão, né, as pessoas ficam rapidamente, porque é muito trabalho, é muitos problemas, né, então não só isso, mas ali, como eu tenho uma parceria lá com o senhor Pacheco, né? Lá tem a sala, vem inúmeras pessoas, cada um tem um caso. Então, primeiro, essa avaliação, a gente vê que toda pessoa, mesmo que ela esteja depressiva, ela também está com dores lombares, está com dores cervicais. Uma coisa leva a outra, se calhar, né? Tudo. O emocional da pessoa mexe com tudo. E a pessoa ali, o que ela tem? Aí vem com as dores nas pernas, vai ver o nervo ciático, porque é a lombar, porque tem uma hérnia. Então, tudo isso passa pela minha mão lá durante o dia, né? Nós temos, assim, uma experiência muito ampla, já desde o Brasil, há muitos anos. Pois né? Era isso que eu ia perguntar. A Dulce já tem uma experiência bem longa com isso. Qual a diferença? Ou ser humano é ser humano em todo lado, ou aqui tem alguma particularidade diferente? Olha, acho uma diferença porque, claro que o nosso país lá é tudo muito mais quente, é um bocadinho diferente. As dores aqui acho que acumulam mais devido ao frio, devido ao clima, devido à umidade, entendeu? Então tudo isso vem para que as pessoas ficam a sofrer, né? E tem inúmeras pessoas que ficam a vida inteira ali a tomar remédio e nada. E numa massagem, né, a gente consegue aliviar aquela dor. E também muitas pessoas precisam do toque da massagem. É verdade. Na verdade, as mãos têm um poder muito forte, né? Por isso que quando chega lá, eu faço uma avaliação e vejo a necessidade de cada cliente, né? E quando é hérnia, nós também temos os aparelhos que vai trabalhar para fechar aquela hérnia, que já temos caso do vídeo no qual você vai passar. Mas temos também outros resultados na área de relaxamento, depressão,
depressão, ansiedade, né? Nós podemos dizer que a postura ainda é a principal causadora das dores lombares? Sim, sim, sim. Porque as pessoas não se preocupam, né? Ali no computador fica ali o tempo inteiro e não só, mas a cervical depois pega toda essa área e a pessoa vem, meu braço está doendo, a mão está doendo, inflamou o nervo túnel do carpo. Então são tem a ver com a postura. Exatamente, a má postura traz as pessoas a ficar, leva as pessoas a ficar doentes com essas dores, que todas as pessoas têm dores, né? Eu até brinco, nossa, depois dos 15 anos, pois é isso. Passa a ser Maria das Dores ou na idade do Condor. Eu brinco muito com os meus clientes. É engraçado você falando isso, porque até um tempo atrás a gente pensava muito em dores, mas para pessoas um pouco mais velhas ou da terceira idade. Mas isso hoje definitivamente é um mito, né? Não, é verdade. Os jovens estão assim. Você recebe muitos jovens também com dores? Porque veja bem, o computador, quer dizer, nós estamos numa era aí, é fantástico, mas do outro lado já vem o resultado. É o tempo inteiro naquela posição, não se preocupa de se, né? E a própria escola também, né? Fica lá 8 horas. Ou pelo menos andar um bocadinho, fez ali no computador, fazer algum exercício para... Não, é sempre ali. Ou senão os telemóveis, né? O tempo inteiro. Percebe? Então tudo isso, a nossa geração, eu vejo uma geração assim, com muitas dores. Chegando a um ponto que as pessoas já não sabem mais o que fazer, os próprios médicos, né? Já não sabem o que fazer, porque a pessoa toma aquele remédio, não serve, não, vai tomar outro. Se a postura continuar a mesma, é de certeza que a dor corrigida, vai acabar. Tem que ser corrigida, né? E a gente ali alivia muitas dores. Às vezes, essa semana mesmo chegou um senhor lá com muita dor. Ele disse assim para mim, estou com muita dor. Aí eu comecei a massagem, principalmente essa região dele estava muito terrível, coloquei ele na quick, que você viu na cadeira. Sim. E comecei e depois levei ele para a máquina para fazer aquela extensão da coluna e tudo, como a cirurgiã faz tudo isso, né? Ela faz a massagem quiropraxia. Depois veio para o relaxamento, né? E a manta com as pedras jade, tudo quentinho. Quando ele saiu, ainda tive que fazer outras técnicas que faço também com ele. E eu perguntei, como o senhor está? No final ele disse, maravilha. Já tem dores há bastante tempo, não é? Já tinha dores há bastante tempo, já estava quase que acostumado com aquela ideia de que vou ter que viver com esse karma. Ele chegou lá e perguntou para o seu Pacheco que ele queria um produto natural para ajudar a eliminar as dores, porque ele já passava por médicos e tal. E então, aí o seu Pacheco, não, passa com a Dulce e tal. Aí ele chegou lá e eu primeiro fiz a análise nele, mas já coloquei ele na cadeira aqui. Quando eu olhei, tinha 2 hérnias assim, saltando para fora, justamente aqui embaixo, na lombar. E eu disse, olha, eu preciso dos seus exames, para ver como é que estado está isso. E ele falou, não, mas eu não tenho esse exame assim, mas eu vou fazer, diz ele. Eu falei, então faça e me traga. Mas estava enormes assim, sabe? Aí eu fiz a massagem, deu relaxamento, ele disse, olha, estou bem melhor, graças a Deus. Foi aonde ele começou o tratamento. Ele começou o tratamento. E depois, olha, hoje está uma coisinha tamanho de um caroço de azeitona. Somente com a massagem isso foi diminuindo? Foi diminuindo e foi fechando. Hoje, para quem era tão enorme, hoje está tamanho de um grãozinho de azeitona ali. Pequenino, e ele não tem mais dor, faz caminhada, ele andava assim com uma bengala? Para lá e para cá, e dizia, eu não aguento andar, agora ele já anda. Né? É isso que nós queremos, não é? Não tem só esse caso, tem vários casos assim, graças a Deus, né? É o que nós queremos, curar as dores, estarmos felizes e viver uma vida alegre. É tão bom. E de preferência com calor, né? É claro. Porque ninguém mais quer esse frio que tá por aqui. Minha querida, muito obrigada por estar aqui conosco. Convocada para voltar, para falar sobre outros assuntos que eu sei que também você domina completamente. Obrigada por estar conosco. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui, sabe? O Planeta Mulher de hoje terminou, mas a semana que vem nós voltamos. Não se esqueça, facebook.com/Planeta Mulher, lá tem de tudo, lá tem passatempo, tem a foto da Dulce, de todas as nossas entrevistadas e tem muito mais. Passa por lá, muito fácil, deixe seu recado, deixe uma sugestão, deixe uma crítica, que nós estamos aqui preparados para fazer tudo para você. Você já sabe como eu termino sempre o Planeta Mulher. Muito obrigada por estar conosco. Não se esqueçam de serem felizes, mas, sobretudo, sejam bons uns com os outros. Até a semana que vem, se Deus quiser.